Olá, bom dia. Bom dia a todos, alunos da professora Viviane, do Colégio Santana, Santana International School. Um ótimo dia para vocês. Eu sou o professor Milton e eu estou aqui para responder algumas perguntas muito inteligentes, aliás, de vocês sobre ciências espaciais, sobre tudo que envolve o nosso espaço, né? Eu tive uma pequena experiência trabalhando como educador na NASA e estou aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Bom, ah, bom, eu vou começar com cada pergunta. Eu fiz um slide e tentei, né, explicar um pouco da melhor maneira possível. Então vamos lá. A primeira pergunta foi do Arthur. Ele pergunta quem criou a Via Láctea. Interessante porque a criação da Via Láctea não tem, né, uma pessoa, um autor. Não tem uma pessoa que realmente tenha lá uma varinha de condão e criado a Via Láctea. Não na visão científica. A, a Via Láctea é uma galáxia, né? E como toda galáxia, ela se formou. A formação do nosso espaço é de muitos anos atrás, né? De milhões até bilhões de anos atrás. E as galáxias e o nosso universo em si, na verdade, se formou com um fenômeno chamado Big Bang. Big Bang foi uma grande explosão e as partículas, né, quando eu falo partículas, imagina você pegar um objeto qualquer e cortá-lo tanto, cortar e cortar e cortar, continuar cortando até que você chegue num ponto que você não consiga cortar mais. A esse ponto chamamos de átomos. Indivisível. Né? E esses átomos, eles acabaram surgindo, se expandindo, né? E esses átomos eles se expandiram, começaram a crescer para todos os lados e até chegar num ponto onde eles foram chegar ao máximo. E quando chegar nesse máximo, eles começam a retrair e voltar ao seu ponto inicial. Essa explosão ajudou nessa expansão do universo. Só para falar para vocês um segredo entre nós, o universo, da forma a qual conhecemos, ele está chegando quase nessa máxima expansão. E ele vai começar a se retrair. Quando eu falo máximo, quase chegando lá, falta alguns milhões de anos ainda. Mas a partir desse momento ele vai começar a se retrair. Né? E vai chegar a se retrair até virar nada. Acabar. Escafedeu-se. Como dizia minha avó. Né? É assim que os matemáticos e cientistas enxergam a formação do universo. A criação ninguém sabe. Até hoje não se tem a mínima ideia como é que foi criada a primeira partícula, esse primeiro átomo. Até hoje não se sabe. Mas se sabe o que aconteceu a partir dessa primeira criação, que é essa grande expansão e essa retração posterior. Tá bom? E a Via Láctea não é diferente. Né? Então, a partir da expansão dessas partículas, essas partículas compostas aqui de uma nuvem de hidrogênio, hélio, poeira, que são rochas, né? Essa nuvem foi se expandindo e foi formando, foi tomando essa forma, e a maioria das galáxias são de forma arredondada, seja espiral ou circular, arredondadas porque elas estão sempre sendo atraídas por alguma coisa, seja por uma estrela, seja por um buraco negro. Aliás, buraco negro é uma pergunta que não teve pela primeira vez, uma pergunta que não apareceu em nosso bate-papo. Mas geralmente se fala em buraco negro. Negro em ciência quer dizer algo que você não sabe o que é. Né? Então, alguma coisa negra é alguma coisa que você não tem noção, então você simplesmente não enxerga. Né? Como você fecha os olhos, você vê tudo, né, de forma negra. Então, na ciência, a gente coloca dados negros, são dados que a gente não sabe da origem, não sabe porquê, não sabe quais são, não se tem noção. Né? Então, sabe-se no espaço que existem alguns locais que atraem matéria, e o que atrai ninguém sabe, como atrai ninguém sabe, o porquê atrai ninguém sabe. Então, são buracos negros. Tá bom? E a Via Láctea, então, é formada dessa maneira. Legal. O Arthur também perguntou por que o Sol é tão quente. E são duas perguntas completamente diferentes que eu coloquei em dois slides diferentes. Para explicar aqui um pouco do Sol, por que ele é quente, a gente tem que saber
do que ele é feito, formação do Sol, né? O Sol ele é uma bola de hidrogênio e hélio. Vocês vão estudar um pouco depois, né? mais tarde na vida de vocês, que o hélio é o hidrogênio depois que foi feita uma fusão. Dois hidrogênios juntos se fundem, né, colidem e fazem um átomo de hélio. Isso acontece porque existe uma energia muito grande no Sol, e essa energia faz com que esses átomos de hidrogênio estão se batendo o tempo todo, até que no choque entre um e o outro, você acaba formando o hélio. E quanto mais hélio você forma, mais energia você libera. E essa energia faz com que os átomos de hidrogênio se colidam mais e formem mais hélio. Então, e vai liberando mais energia. Essa liberação de energia é calor. E a gente sente a milhões e milhões de quilômetros, né, do Sol. Então, o Sol é quente por causa da liberação de calor que existe depois da colisão entre os átomos de hidrogênio e a formação dos átomos de hélio. Mas, professor Milton, até quando isso vai existir? Até enquanto existir hidrogênio. Quando acabar a quantidade de hidrogênio, o Sol acaba. Olha que maravilha. Só para vocês não ficarem tão assustados, o Sol já existe há mais ou menos 4 bilhões ou 4 bilhões e meio de anos. E estamos na metade da vida. Então temos mais uns 5 bilhões de anos ainda. Tá bom? A grande questão é que daqui a uns 2 bilhões, mais ou menos, ou seja, metade do tempo que ainda resta para o Sol existir, daqui a uns 2 bilhões de anos, porque a energia daqui a 2 bilhões de anos liberada já será muito maior que a energia liberada hoje, então o Sol será ainda mais quente. Ainda mais quente. E nós aqui na Terra não aguentaremos esse calor todo. O calor daqui a 2 bilhões de anos vai conseguir derreter todas as camadas polares, vai conseguir evaporar todos os oceanos e não haverá vida. Né? Mas ainda temos 2 bilhões de anos pela frente. Não se preocupe. O Bernardo perguntou qual é o tamanho da Terra. De perto dá para vê-la girar? Olha só que maravilha. Olha que pergunta linda. Esse aqui é o nosso planeta Terra. É o terceiro planeta mais próximo do Sol e também o terceiro maior planeta do Sistema Solar. Olha só comparado com os outros planetas como que é. Né? Esse aqui é Vênus, esse aqui é Marte, esse aqui é Mercúrio, esse aqui é Júpiter, esse é Saturno, Urânio e Netuno. Olha que curioso! Não é nessa ordem, mas essa aqui é a Lua. Esse pontinho aqui, ó, no fim desse nosso gráfico, é a Lua. É óbvio que a Lua não está lá. A Lua está, né, próximo da Terra. Esse desenho representa que num espaço entre o planeta Terra e a Lua cabem todos os outros planetas do Sistema Solar se eles estiverem alinhados um do lado do outro. Olha que impressionante! A distância que existe entre a Terra e a Lua é a distância se você alinhar todos os planetas um atrás do outro, colocá-los em fila. Só para ter uma noção como o nosso universo é enorme, né? Bom, de maneira mais concreta, o tamanho do nosso planeta Terra é de 12.742 quilômetros. Essa é a distância, é o diâmetro que nós chamamos, né? A distância da circunferência. E se você conseguir profundamente, né, ir até cavar um buraco e até o centro da Terra está aproximadamente 6.000 metros, 6 quilômetros para baixo na Terra, tá bom? Aí você consegue ter uma noção do tamanho da Terra. Dá para ver ela girar? De perto não. Nós estamos perto da Terra, né? Nós estamos bem em cima da superfície, nós estamos na superfície das rochas, da crosta terrestre que nós chamamos, né? A gente não tem a mínima noção. Todo dia quando você vai dormir, a sua cama está girando a mais de 100.000 quilômetros por hora, porque essa é a velocidade em que o planeta Terra está girando ao redor do Sol. Não é fenomenal isso? A gente não sente, né? Nós só conseguimos identificar os movimentos da Terra se você se afastar um pouco. E aí você consegue ver
O movimento de rotação, quando ela gira ao redor dela mesma, o movimento de translação, quando ela gira ao redor do Sol. Bom? Ótima pergunta. Legal. Eu coloquei aqui 4 perguntas juntas e vou explicá-las quase que ao mesmo tempo. Tá bom? Quem criou Júpiter? Como o planeta gira e como surgiu? Então, a criação de planetas, assim como Júpiter, vou tentar explicar numa única figura. Como nasceu todas as coisas, inclusive planetas. Todas as coisas eu não sei como que essas coisas surgiram. Mas a criação de planetas é exatamente o que nós vamos comentar. E como surgiu Marte? Novamente falando sobre a criação de planetas. Tá? Obrigado, Gianluca, Lorena, Lorenzo e Rafael pela pergunta. Bom, olha só que fenomenal. Esse desenho explica um pouco sobre a formação de planetas. Formação de planetas. Antes da formação de planetas, a gente tem que lembrar da formação do Sol, né? O Sol, de novo, ele é aquela coisa de hidrogênio com muita energia que colide. Quanto mais colide, mais forma hélio e libera energia que faz com que essa energia faz com que esses átomos vão se mexer mais rapidamente e se colidir mais, isso tudo, né? Só que isso é enorme, é uma massa muito grande, né? E existe uma lei na física que fala que os corpos se atraem, não os corpos humanos. Corpos na física quer dizer objetos, qualquer objeto se atrai, né? E esses objetos, o objeto maior sempre atrai o objeto menor. Mas aqui na Terra, os objetos, para os padrões científicos da astronomia, os objetos são praticamente do mesmo tamanho. São minúsculos do mesmo tamanho, né? Agora, quando você compara o Sol com qualquer outro planeta do nosso sistema solar, o Sol é muito maior do que qualquer planeta, do que qualquer poeira, né? Esse Sol, ele vai acabar atraindo tudo para ele. Então, olha só, a formação de planetas se dá por qualquer poeira, de novo, poeira cósmica são rochas, né, que voam pelo espaço, devido àquela expansão, novamente, né, do Big Bang, explicada pelo Big Bang. Essas poeiras, elas acabam sendo atraídas pelo Sol, ou pela estrela maior do sistema solar, né? Acaba tendo, olha só, esse planeta como tem uma atração para o Sol, né? Quando houve o Big Bang e essas atrações começaram a ser mais evidentes e mais frequentes, essas rochas, elas começaram a se atrair e acabaram uma colidindo com a outra. Estavam todos indo para o mesmo caminho, né? E quando elas colidiram, quando elas bateram uma na outra, colocaram ela em órbita. Então, por isso, a formação de planetas sempre é ligada com a formação dessa nuvem em disco que a gente vê aqui, né? E esses planetas, depois que bateram e que acabaram ficando em órbita, eles não saem dessa órbita porque estão sendo atraídos pela estrela central, no nosso caso, o Sol, né? Então, estão sendo atraídos pelo Sol, né? Mas eles estão sendo atraídos e estão em velocidade. Eles acabam ficando em movimento circular praticamente, não vou falar eternamente, mas por muito tempo, né? Então, a formação de planetas tem a ver, então, com o Big Bang, com as colisões, com a atração pela estrela. Se vocês repararem, todos os planetas estão se movimentando ao redor do Sol no mesmo nível. Tá? Não existe planetas um rodando assim, outro rodando do outro lado. Não, estão sempre todos no mesmo nível. E outra, rodando todos na mesma direção. Olha só que incrível. Todos os planetas giram em torno do Sol na mesma direção. Não tem ninguém indo para o lado contrário. Isso é mais uma evidência de que houve uma explosão e o movimento é único, de uma maneira só. Bom? O Lucas perguntou para mim, é verdade que tem água na Lua? Bom, agora, isso eu tive que pesquisar um pouco, que eu sei que foi descoberto água na Lua, mas olha que impressionante. No dia 31 de agosto de 2018, um Boeing, um avião, 747, é o maior avião que existe, né? Que voa altitudes mais altas. Quando ele estava voando a mais ou menos 13 mil metros de altitude,
esse avião ele conseguiu colocar né, como se fosse um telescópio para tirar foto da Lua. Porque a essa altura, a gente já consegue sair da nossa atmosfera, e a nossa atmosfera, o ar, meio que dá uma fica meio esquisito as fotos por causa do ar aqui da Terra. Então a gente saindo da atmosfera, a gente consegue ter uma visão mais mais visível, é, é melhor, né? A qualidade é muito maior, tá? Bom, essa distância da Terra, então é possível observar melhor. Após mais de 2 anos de análises foram feitas, eles descobriram que existe sim água na forma de gelo nos 2 polos da Lua, no Polo Norte e no Polo Sul da Lua. Olha só que incrível. Porque com essa foto eles descobriram que há gelo e uma enorme cratera do Polo Norte da Lua. E essa aqui é a foto, publicada numa revista em 2018. Uma enorme cratera que existe no Polo Norte da Lua, eles descobriram gelo. E a NASA já está programada a primeira viagem, aliás, de uma mulher para o espaço. Uma mulher para a Lua, para o espaço já foi bastante. A primeira vez que uma astronauta mulher chegará até a Lua e chegará em 2024. Essa é a previsão. E aí vão fazer todos os exames necessários. O Leonardo perguntou como vê o foguete? Qual o maior planeta? Leonardo, eu não entendi muito bem o que você quis dizer com como vê o foguete. O que o foguete vê? O que a gente vê a partir do foguete? A partir do foguete a gente vê uma imensidão preta. Não existe visão no universo, né? Porque existe a ausência de matéria, a não ser as poeiras cósmicas dos planetas em si, né? E as estrelas. Mas qual o maior planeta? Essa foto já te mostra, né? É a mesma foto que eu mostrei da outra pergunta, e ele mostra que Júpiter é o maior planeta, tá? Júpiter é o nosso maior planeta. Só lembrar que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas gasosos. Não são formados por rochas, são formados estritamente por gases. Inclusive os anéis de Saturno são gases. Tá? Outra curiosidade. O anel de Saturno cabem 6 planetas Terra. Colocar um planeta Terra atrás do outro, 6 planetas Terra forma a distância do anel de Saturno. Tá? Essa distância entre uma ponta e outra aqui. Não é legal? A Paula me pergunta, quantas estrelas tem o sistema solar? Bastante, viu, Paula? Estima-se que só na nossa Via Láctea, lembrar que existem mais de 200 milhões de galáxias, mais de 200 milhões de galáxias no universo. E cada galáxia estima-se que tenha mais ou menos de 200 a 400 bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. Assim como o Sol. O Sol é só mais uma estrela. Aquela estrelinha que você vê lá no Sol, ela é exatamente igual ao Sol. Exatamente igual ao Sol. Aliás, não sei se você já ouviu falar nisso, tem estrela no céu que ela nem não existe mais. Como assim, professor Milton? É verdade? Tem estrela no céu, você olha para o céu, você está vendo aquela luz. Eu estou vendo a luz, ela está lá, a estrela está ali, eu estou vendo. Como assim que não existe? Você só está vendo a luz. É que a luz demora para chegar até a gente. Ela demora um tempo para caminhar. Quando ela está muito próxima da gente, você liga a luz do seu quarto, é instantâneo. Mas quando a distância é muito grande, ela demora até chegar aos seus olhos. Né? E às vezes a distância é tão grande que quando a luz consegue chegar no seu olho, a estrela já desapareceu. Não é legal isso? Bom, existem bastante, então de 200 a 400 bilhões de estrelas, tá? Só na Via Láctea. Total, o universo tem mais ou menos 6 sextilhões de estrelas. É estrela para Dedéu. Desculpa, 10 sextilhões, eu falei 6. 10 sextilhões de estrelas. A Maria Fernanda me perguntou como se formam as estrelas. A formação das estrelas também está relacionada com aquela ampliação, com aquela expansão a partir do Big Bang, tudo aquilo que nós falamos da formação tanto do Sol quanto dos planetas.
O que é legal na formação das estrelas é que uma partícula uma partícula qualquer de poeira cósmica se junta com outra, se junta com outra, se junta com outra, e vai aumentando o que a gente chama da densidade, de quantas partículas existem numa mesma área, no mesmo local. Isso vai aumentando, 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 e forma uma nuvem. A essa nuvem nós chamamos de nebulosa. Nebulosa. Né? Quando essas nebulosas estão muito próximas, elas começam a se colidir. E aí o hidrogênio forma hélio, libera energia, libera calor, e aí e é exatamente aquilo que nós falamos sobre o Sol. O Sol, lembra, é uma estrela. Tá bom? E é assim. Então toda estrela começa como uma nebulosa. Alice perguntou: o Sol é a maior estrela? De todas essas estrelas, tudo isso aqui é estrela. De todas essas estrelas, essa aqui é o Sol. Essa menorzinha lá no fim, que você nem consegue ver quase. Na ponta da flecha aqui que eu estou indicando. Tá? Você nem consegue mais ver. Esse aqui é o Sol. Então, o Sol, definitivamente, Alice, não é a maior. Não é a menor também. O Sol também não é a menor estrela. Mas não é a maior estrela. Tá bom? Eu deixei por último a pergunta do Guilherme, porque é interessante. É a única pergunta sobre, ao invés de falar sobre espaço, uma pergunta sobre foguetes. Né? Ele perguntou: ô, professor Milton, o que tem dentro de um foguete? O foguete, ele é basicamente combustível. Você precisa de muito combustível para chegar em distâncias tão longas. Né? O foguete ele tem reservatórios líquidos para gasolina mesmo, como a gasolina, parecido, mas é como se fosse uma gasolina do seu carro, do seu pai, né? Então tem lá reservatórios para combustível líquido e que vai fazer, né, com que haja uma queima, mesma coisa do carro do seu pai, uma queima e aí a injeção e a energia para o movimento. Mas também os foguetes, existe um negócio chamado combustível sólido. Sólido. É como se fosse uma esponja ou uma pedra, uma rocha, né? Que pega fogo muito rápido. E quando pega fogo, libera uma energia tremenda, muito maior do que a gasolina. Que já libera uma energia, né? Bastante considerável. Mas libera uma energia de forma rápida e de alta intensidade. Essa energia é necessária especialmente quando o foguete está querendo sair. Né? Quando ele sai, ele está parado, ele tem que sair. Esse primeiro movimento precisa de uma energia extremamente grande. E não só grande, mas também muito rapidamente. Para vencer a gravidade, para vencer isso, tudo que puxa a gente para o nosso planeta, para a superfície da Terra. Né? Então, olha só. Desse foguete todo, geralmente 3/4 do foguete, se não mais, mas geralmente 3/4 do foguete é combustível, seja ele líquido ou sólido. Essa cápsula aqui em cima é onde ficam os astronautas, como esse astronauta dessa foto aqui ao lado. Né? Dentro do foguete, você precisa de condições de vida. Né? Então, dentro do foguete, o que existe dentro do foguete? Várias máquinas que te dão oxigênio, que mantém a comida de uma maneira que possa te alimentar, né? Comunicação de volta com a Terra precisa de uma tecnologia muito grande para ter comunicação com a Terra. Então, assim, muita coisa dentro do foguete simplesmente para te manter vivo. É o essencial, até porque é muito caro fazer um foguete. Então, tem que ser o menor possível para que tenha as condições necessárias para a vida. Um banheirozinho, uma aguinha, né? Mas para te manter vivo. Principalmente com água e oxigênio. Essencialmente com água e oxigênio. Tá? É por isso que não é muito confortável, como você pode ver, esse astronauta aqui deitado numa posição não muito bacana. Bom, eu falei do foguete porque eu já tive a experiência de fazer treinamentos e simulações, nunca fui ao espaço, mas já tive experiência de fazer simulações dentro de foguetes e foi um dos meus sonhos a se realizar.
E eu sempre digo que para os meus alunos não terem sonhos, tenham objetivos. Transforme seus sonhos em realidade. Tá bom? Foi um prazer conversar com vocês. É sempre um prazer ter essa relação, esse bate-papo com alunos que estão interessados em aprender, especialmente na área científica. E eu gostaria de agradecer muito a oportunidade com a professora Viviane e a todo o Colégio Santana, que com certeza está no meu coração. E professora Viviane, sempre que precisar pode me chamar. Um abraço, até a próxima.